Muito boa tarde, Oração Ação, nosso grupo de estudos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É muito bom permanecermos, persistirmos, perseverarmos. Jesus, quando falou do futuro, quando previu o fim dos tempos, disse que aquele que perseverar até o fim, claro que no bem, este será salvo. Perseveremos, sejamos aqueles que não se deixam dirigir pela lógica dos outros, mas que se orientem pela sagrada voz da consciência. Madre Teresa foi clara ao dizer que a questão da vida nunca esteve entre nós e os outros. A questão da vida sempre foi entre nós e Deus, que nós podemos, claro, traduzir por entre nós e a nossa consciência feliz da criatura que vive em paz com sua consciência, apesar dos outros lhe fazerem guerra. Vejam o caso de Gandhi. Foi perseguido e assassinado, apesar de viver em paz, de propagar a paz, de ensinar a paz, por os outros se sentirem questionados com a sua paz, por os outros, devido aos outros lhe fazerem guerra. Vejam o caso de Chico Xavier, que foi perseguido, ridicularizado, injuriado, apesar de viver para a caridade, pela caridade. Porque o egocentrismo, o ego, não pode admitir a caridade. A guerra não pode admitir a paz. Os guerreiros e os egoístas precisamos naturalizar, tornar inevitáveis o egoísmo e a guerra. Porque isso consola, isso acomoda nossa consciência. A naturalização do egoísmo, a naturalização da guerra é essencial para a nossa acomodação. Quando surge alguém como Gandhi, como Chico Xavier, como Sócrates, como Jesus, que demonstram que não é natural viver em guerra, não é natural o egoísmo, que a nossa natureza, que a nossa essência é Deus, que Deus é paz, Deus é amor. Isso se torna insuportável para os guerreiros e para os egoístas. Dá para entender? E assim questionados, desafiados, desmascarados no que, em vez de ser natural, demonstra-se assim, pela ação desses luminares, ser uma triste opção nossa. Acomodação que nós precisamos vencer. Essa presença, apesar de iluminar, apesar de amorosa, se torna insuportável. E os mais rígidos na guerra, os mais rígidos no egoísmo, precisam, sentem necessidade de matar. Sócrates foi morto, João Batista foi morto,
Jesus foi morto exatamente pelos mais orgulhosos e mais guerreiros do seu tempo. Suas presenças, suas vidas, suas demonstrações de paz e amor foram para eles, foram para nós, insuportáveis. Não apenas para Herodes, Caifás, Anás, Pilatos, mas também, de alguma forma, para Judas, para Simão Pedro, para Paulo de Tarso. Pelo menos enquanto estes todos optaram pela guerra e pelo orgulho, Jesus foi insuportável. Claro, todos estamos destinados à luz, cada um deles depois abriu-se a essa realidade, converteu-se no sentido de transmutar-se para a paz e para o amor. Assim seja, persistamos nós, porque um dia também nós romperemos com essa naturalização das sombras e assumiremos o nosso destino de luz. Maravilha! Será assim. Nossas decisões só vão determinar quanto tempo e quanta dor precisaremos para alcançar essa suprema vitória. Estamos estudando as vitórias, a felicidade e a infelicidade relativas, as perdas de pessoas amadas, como parte do tema Punições e Prazeres Terrenos, capítulo 1 da 4ª parte de O Livro dos Espíritos, nosso manual de viagem, dessa maravilhosa viagem. Hoje vamos estudar algo que nós todos reputamos como fonte terrível de amarguras e de infelicidades. As decepções, as ingratidões. Muitos, praticamente todos nós, situamos a ingratidão como fonte das maiores amarguras na vida. As decepções frente aos amigos são muito piores do que os ataques dos inimigos ou dos indiferentes. Por causa da expectativa. Com os amigos, com os parentes, com os próximos, nós temos expectativa. Com aqueles que receberam benefícios de nossa parte, nós temos expectativa. E a expectativa faz o tombo da ingratidão, faz o tombo da decepção ser muito maior. Se nós nada esperamos de uma pessoa, de um estranho, de um inimigo, nada sofremos quando somos atacados por ele. Se nós, por outro lado, esperamos muito dos amigos, dos parentes, dos colegas, daqueles a quem beneficiamos, a decepção com sua ingratidão será muito maior. Esperar reconhecimentos, ter a expectativa da gratidão é a maior fonte das decepções humanas. Surge como remédio luminoso aquele princípio ensinado por Teresa de Calcutá. A questão da vida nunca esteve entre nós e os outros.
não devemos situar nos outros a fonte de nossa validação. Nosso valor não está em os outros expressarem gratidão. A questão da vida sempre esteve entre nós e Deus. Que a nossa consciência seja o nosso juiz. E viveremos sem expectativas perante os outros, deixando assim de nos decepcionar. Esperar dos outros, especialmente algo que eles não estão maduros ainda para dar, será uma inevitável fonte de infelicidade. Vamos estudar isso? Questão 937. O item é decepções, ingratidão, afeições destruídas. Na 937, Kardec pergunta assim: para o homem de bem, que é onde nos supomos estar, as decepções causadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não se constituem numa fonte de amarguras? E a resposta é: o homem de bem deve lastimar os ingratos e os amigos infiéis, porque estes serão mais infelizes do que ele. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como o dele próprio. É a lei de atração e lei de sintonia. Todos os pensamentos e sentimentos que nós cultivamos formam um campo de energia ou uma aura à nossa volta, os quais atrairão pessoas similares, pessoas complementares, pessoas que nos trarão para nós o que nós temos dado para os outros. Eis o mecanismo do karma, da lei de ação e reação. É pela atração, pela sintonia, que vem até nós a mesma energia que nós damos. Então o homem de bem deve lastimar os ingratos e os amigos infiéis, porque eles serão mais infelizes do que ele. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como o dele próprio. E continuam os espíritos: lembrem-se daqueles que fizeram mais bem do que você, que valem mais do que você e que foram pagos com ingratidão. É preciso lembrar também que o próprio Jesus foi injuriado e desprezado na terra, que foi tratado como traiçoeiro e impostor. Portanto, ninguém tem o direito de se admirar por ser tratado do mesmo modo. O espírito encarnado deve se preocupar com o bem que faz aos outros, e que esse bem seja a sua recompensa na terra. Assim, não deve se importar com os comentários daqueles que receberam o benefício. A ingratidão é uma prova de perseverança para aqueles que fazem o bem. Fazer o bem independente do conceito que os outros tiverem a seu respeito. E essa perseverança sempre será levada em conta. Terminam os espíritos dizendo assim: a punição dos ingratos será tanto maior quanto maior tiver sido a sua ingratidão. Questão 938. As decepções provenientes da ingratidão
não contribuem para endurecer o coração daquele que pratica o bem e torná-lo insensível? Seria um erro pensar assim, respondem os espíritos, porque o coração do homem de bem sempre fica feliz com o bem que realiza, não com o retorno, com a gratidão dos outros. O bem em si é a fonte da felicidade do benfeitor. Ele sabe que se não for reconhecido nesta vida pelo bem que praticou, certamente o será em outra. E que ao ingrato restará tão somente a vergonha e o remorso pela ingratidão que praticou. Vejam, estudemos a posição dos filhos frente aos pais. Praticamente todos os filhos não serão capazes de compreender adequadamente os seus pais. Praticamente todos os filhos julgarão mal atitudes boas praticadas pelos pais. Os pais que quiserem ser reconhecidos imediatamente e sempre pelos seus filhos, se colocarão na posição não de educadores, mas de agradadores dos filhos. Mimarão seus filhos, estragarão seus filhos, porque eles, pais, não conseguem suportar a ingratidão, a incompreensão. Porém, a ingratidão e a incompreensão das crianças é própria da sua fase de desenvolvimento. E da mesma forma, todos aqueles que praticam o bem com amigos, com estranhos, com quem quer que seja, se recolhe a ingratidão, precisa aceitar que é próprio da imaturidade, próprio da infantilidade de cada pessoa. A alma ingrata, ela é meramente infantil. E de uma criança não se pode esperar a atitude de um adulto. Porque a criança é criança e o adulto é adulto. Mas a criança, mais tarde, amadurecerá e reconhecerá, no caso dos filhos, quando eles mesmos tiverem seus filhos, muito das atitudes dos seus pais. E aí sim, eles serão gratos. Mais tarde, como disseram os espíritos aqui. O benfeitor sabe que se não for reconhecido nesta vida pelo bem que praticou, certamente o será em outra, e que ao ingrato restará tão somente a vergonha e o remorso pela ingratidão que praticou. Como é verdadeiro isso, não é? Muito bem. Questão 978A. Mas o fato do homem de bem saber que será reconhecido em outra vida não impede que o seu coração fique magoado. Sendo assim, não pode surgir-lhe a ideia de que seria mais feliz se não fosse tão sensível. Dizem os espíritos, se ele sentir-se mais feliz em não ser tão sensível, estará preferindo a felicidade do egoísta. Será essa a felicidade daquele que quer o retorno, que se nutre do retorno, que o bem que ele pratica precisa
está condicionado à recompensa da gratidão dos outros. Triste felicidade esta, dizem os espíritos aqui. Ele deve saber que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que ele se enganou a respeito deles, criando expectativas que eles não estavam maduros para corresponder. Portanto, não deve se lamentar pelo fato de tê-los perdido. Mais tarde, encontrará outros amigos que o compreenderão melhor. O homem de bem deve lastimar aqueles que têm com ele um comportamento ingrato e que ele não merece, porque estes terão uma amarga recompensa e um triste retorno ao mundo espiritual. Mas ele também não deve se afligir com essa ingratidão. Fazer o bem é o meio de se colocar acima dos ingratos. Se o bem que você pratica estiver condicionado à gratidão dos outros, você estará se amarrando ao pior lado das criaturas à sua volta, se nivelando por baixo, como dizem as pessoas. Não, que o bem que nós praticamos tem a recompensa, como foi instruído aqui, o próprio bem, a felicidade que o próprio bem nos proporciona. Porque a questão da vida nunca esteve entre nós e os outros, mas sempre esteve entre nós e Deus, sempre esteve entre nós e a nossa consciência. A consciência limpa, a consciência atendida é fonte de uma maravilhosa felicidade para todos nós. Não é? Comenta Kardec. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Assim, a terra dá ao homem as primícias da felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Esse é um prazer que é negado ao egoísta. Por outro lado, não temos como esperar que todas as pessoas estejam maduras para nos dar o mesmo amor que nós lhe damos. Também é Madre Teresa que diz que o bem que nós praticamos pode não ser considerado suficiente pelas outras pessoas. Pode não ser reconhecido pelas outras pessoas. Pode não ser objeto de gratidão pelas outras pessoas. Mas diz ela, façamos o bem mesmo assim. Façamos o bem pelo bem. Pela alegria de expressar o Deus em nós. Pela realização. Realização é uma palavra sinônima de felicidade. A realização dos nossos potenciais é a felicidade. E a realização mais profunda é a realização do Deus em nós, do amor em nós. Que essa seja a nossa felicidade. Que essa seja a nossa busca. Incondicional, independente do conceito e da gratidão das pessoas. Façamos o bem pelo bem. Amemos o próprio amor. E nada, nem a ingratidão, abalará nossos excelentes propósitos. Que assim seja. Que caminhemos o que nos for possível nesse sentido do amor incondicional.
Marco Aurélio Trindade, deixe passar, deixe fluir. O divino amor prevalece iluminado. Permanece iluminado. Muito bem. Hugo Souza, externando sua gratidão. Andréa Santos, dando seu boa noite. Maria José Sobral, seu boa noite. Rose Lanziotti, dando o seu boa noite. Mônica Silva, lembrando de amigos encarnados e desencarnados. Vibrando pelas vítimas da paz mundial e as vítimas dos desastres climáticos. Dando também o seu boa noite, assim como Emir Cajazeira e Sérgio Marques. Vejam, amigos, se isso serve para você. Se você reconhece que uma fonte importante da sua infelicidade tem sido a expectativa da gratidão dos outros, a amargura com a não gratidão dos outros, assista, estude, compartilhe esse nosso tema. Outras pessoas também poderão se curar e dar avanços, pequenos que sejam, rumo ao amor incondicional expresso pelos luminares em geral e magnificamente por Jesus. Um grande abraço, prazer estar nesse estudo com todos vocês e amanhã continuaremos esses nossos estudos. Até amanhã.